Se você defende a liberdade de expressão, mas entende, como eu, que todos somos responsáveis pelo que dizemos, você deve estar achando tudo muito esquisito no que diz respeito à censura das contas dos bolsonaristas no Twitter, porque tem muita coisa errada e em mais de um aspecto. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, é muito importante, dê seu like ou seu dislike, comente, torne-se membro para me ajudar a produzir e vamos começar pelo final. O Bolsonaro pediu para a AGU, a Advocacia Geral da União, intervir contra a censura do STF às contas bolsonaristas que foram bloqueadas pelo Twitter. Tá aí a primeira coisa esquisita. Não é, até onde vai o meu leigo conhecimento, papel da AGU se meter numa discussão que teoricamente diz respeito ao STF, que deu a ordem, ao Twitter, que tirou as contas, e aos donos das contas. Por quê? Porque a AGU tá lá para advogar em defesa dos entes da República ou em seu interesse. Quem teria que defender os donos das contas, se eles são entes independentes, são os seus advogados, porque o Twitter não fechou, a pedido do STF, a conta da SECOM ou do MEC. Ao envolver a AGU, o Bolsonaro confessa que tem um elo com aquelas pessoas. Isso a gente sabe. Eles são a brigada de defesa dele. Na verdade, ele está assinando um atestado de que todos aqueles caras são agentes políticos a serviço indireto ou direto do governo. Mas não foi por causa disso que o STF solicitou a suspensão das contas. Ninguém ali foi caçado porque divulgava as ações do governo. Todos eles tiveram suas contas censuradas porque, pelo menos de acordo com as investigações do Supremo, eles espalharam discurso de ódio e fake news contra o STF. Veja com clareza a importância dessa distinção. Você pode fazer propaganda política conservadora cristã, de direita, pró-Bolsonaro. Nada disso é proibido. O que o STF entendeu que estava errado, porque existem leis respaldando isso, é falar em AI-5, em fechamento do Congresso, é ofender um ministro do Supremo, não por ele ser ministro do Supremo, porque por mais que a gente tenda a se esquecer, nesse ambiente tóxico que é a internet, caluniar e injuriar qualquer pessoa é crime. Então tem duas práticas de crime aí. Crime contra pessoas e crime contra o nosso Estado democrático de direito. Dito isso, tá muito errado, na minha opinião, e pelo que eu vi na de muitos políticos, a AGU ir lá defender esses caras. Feito esse esclarecimento, passemos ao segundo erro gritante. Pedir o encerramento das contas ou suspensão é a medida correta porque esses caras usaram seus perfis para detonar o Supremo? Mais uma vez, como leigo, mas partindo do bom senso e do conhecimento de leis que eu fui obrigado a desenvolver por força do meu ofício e 1 ano e meio de curso de Direito na Federal de Uberlândia que eu abandonei, a medida do STF é absurda e arbitrária. Não foi uma conclusão imediata que eu tirei aqui. Eu precisei refletir sobre isso e ler outras opiniões antes de formar a minha. O problema com essa suspensão das contas por canetada do STF é que constitui-se claramente em censura prévia. O STF tem direito de mandar tirar posts ofensivos do ar, como eu tenho e você também. Ele tem o direito de decretar prisão se o cara continuar repetidamente publicando bobagem ou mentira em descumprimento a uma decisão contrária. Mas ele não pode tirar a conta da pessoa do ar. Quer dizer, pode, tanto que fez, mas não me parece, agora vendo com mais calma e observando esses novos elementos, que essa seja a atitude correta. O que nos remete, meu amigo internauta de todos os dias, ao terceiro erro. O terceiro erro é: você pode escrever o que quiser nas redes sociais? Não! Independentemente, inclusive, das legislações de cada país, as redes sociais têm um termo de adesão. E uma coisa que todas elas claramente proíbem é fake news, injúrias, calúnias. É uma ferramenta privada, um serviço privado que nos é ofertado sob algumas condições. Aqui no YouTube, vale lembrar, várias são leoninas. E uma dessas condições é respeitar as famosas regras da comunidade. Tanto que existem espaços para você denunciar posts, denunciar perfis, e não raramente gente perde sua conta porque disse coisas que desrespeitavam regras que a pessoa, o usuário, prometeu seguir e não seguiu. Ah, então o Twitter tem mais poder que o Supremo? Não se trata disso. Imagine que você tem um parque
temático para crianças. Aí você contrata uma equipe de artistas para fazer uma temporada de peças infantis. Peter Pan, Alice, Pinóquio. No segundo ou terceiro dia, esse grupo resolve que não tá com saco para peça infantil e vai encenar Os Monólogos da Vagina, que é uma peça bem conhecida sobre sexualidade feminina. Ainda que a classificação indicativa seja 12 anos, e para deixar meu exemplo mais claro, nesse dia todas as crianças tinham entre 12 e 13 anos, os pais vão ficar muito chateados. O contratante tem todo o direito de interromper a peça no meio e dizer: não, o contrato era claro, peças infantis. Essa não é uma peça infantil. Então o que a gente tem aqui é um descumprimento contratual. Quando a gente abre uma conta no Facebook, no Twitter ou no YouTube e clica lá um termo de uso que obviamente ninguém lê, isso tudo está escrito. Então qual é o terceiro erro? O terceiro erro é do Twitter, por não cumprir seu próprio termo, por precisar vir uma ordem arbitrária do Supremo para eliminar da plataforma gente que desrespeita a lei e as regras da própria plataforma. Essa vitimização dos caras que tiveram suas contas censuradas não existiria, ou seria apenas um mimimi infrutífero, se na primeira vez que eles publicassem uma injúria contra um membro do Supremo ou uma mentira deslavada sobre os adversários políticos, o Twitter tivesse agido. Porque agora, com redes sociais, não vamos mais conseguir fazer política nesse país e no mundo de uma forma honesta se não houver um amplo comprometimento desses gigantes do Vale do Silício para com a verdade, contra a manipulação de informações. Venham da direita, da esquerda ou do centro. Eu não tenho a menor dúvida de que gente como Bernardo Kister e Sarah Winter já praticaram ilegalidades e feriram as regras da comunidade em grau suficiente para ter suas contas cassadas. Não deveria partir do Supremo essa decisão, porque se precisar acontecer uma canetada do Supremo cada vez que alguém der um soco abaixo da linha da cintura no adversário, os processos eleitorais de agora em diante vão ser todos uma zona, ainda mais com o deepfake. Como eu falei aqui outro dia, comentei que se cria rostos de gente que não existe, já se consegue replicar o timbre e a entonação da voz das pessoas que existem e o rosto. Esse desconforto institucional entre o STF e o presidente nem precisaria existir se o Twitter fizesse a sua parte. Aliás, espantoso é ele continuar permitindo que o próprio Bolsonaro faça propaganda de hidroxicloroquina e jure que foi curado por ela. E aqui, ó, um outro exemplo muito bom. Eu vi no Twitter hoje trecho de uma fala do Alexandre Garcia na CNN concordando, olha o absurdo, concordando que o simples fato de ninguém do núcleo próximo do presidente, ele próprio incluído, o presidente, ter morrido de Covid é uma prova de eficiência da hidroxicloroquina. Ele disse isso num telejornal e o âncora não falou nada. Ou se falou, eu não vi. Aqui dá para mostrar a diferença. CNN Brasil é uma TV fechada, é uma TV por assinatura. Alexandre Garcia não tem perfil lá, ele é contratado. É um enorme absurdo que ela, a CNN, permita esse antijornalismo, essa anticiência acontecendo lá dentro. Mas são os contratantes. Eles não estão acima da lei por ser um grande investimento jornalístico. É porque eles contrataram o Alexandre Garcia. Voltando à comparação com o Twitter, não teria cabimento uma ordem judicial tirando o Alexandre Garcia do ar. Poderia a própria emissora demiti-lo, se fosse essa sua vontade. Poderia alguém processá-lo por fake news e ele continuaria fazendo suas análises no ar, como tantos outros jornalistas que respondem a processo, enquanto que o patrão quisesse. Não teria uma voz calada. Eu espero ter clareado esse ponto aqui. Se a CNN pegasse esse pedacinho do Alexandre Garcia, cientista confirmando a eficácia da hidroxicloroquina, e botasse no Twitter, o Twitter poderia derrubar a conta da CNN por veicular fake news. Mas por desrespeitar, repito, as regras da comunidade. É isso que torna o episódio constrangedor, porque nenhuma das contas que caíram eram de gente inocente. Todas deram pretexto para responderem a processo. Mas só o Twitter, se levasse suas próprias regras a sério, poderia ter derrubado as contas. É sutil, mas é importante. Como também é importante a gente condenar o presidente usando a máquina pública para defender pessoas físicas e jurídicas, mas privadas, só porque é da sua turma.
Porque além dele legitimar os caras, como eu já disse, como veículos oficiais, ele prova, não é nenhuma novidade, que não tá nem aí para as mentiras que eles contam lá nas suas contas. Lembrando que o próprio perfil presidencial é um show de desrespeito às boas regras do Twitter, desde o Golden Shower do carnaval, a propaganda de hidroxicloroquina que está matando pessoas que acreditam que podem se contaminar porque existe cura para a Covid-19. E é isso. Eu sou Maurício Ricardo. Obrigado, profissionais de saúde. Estamos numa pandemia. Use máscara. Se puder, fique em casa.